Então aqui um vídeo sobre a glicólise. Então como que funciona o processo de glicólise? Então você se alimenta de carboidratos lá da sua alimentação. Então nós vemos aqui o tubo gastrointestinal, aqui as células intestinais, olha que bonitinhas as células intestinais. E você se alimentou lá de um monte de pão, macarrão, açúcares e diabo 4. E essas moléculas de carboidratos são ricos em quê? Em glicose, certo? Então a glicose é absorvida lá no intestino e cai onde? No vaso sanguíneo. Você está vendo que tem um vaso sanguíneo aqui, a glicose aqui, ó. Você vê que a glicose está bem bonitinha, redondinha, né? Que a glicose é cíclica, certo? Então, carboidratos, comi carboidratos. A glicose cai aqui na corrente sanguínea e é absorvido, cai lá na sua circulação. Então, toda vez que você se alimenta, aumenta o teor de glicose na corrente sanguínea. E essa glicose é transportada pelos vasos sanguíneos e vão parar lá no tecido muscular, no hepático, por todo o seu corpo, no cérebro. E daí aqui ela chegou numa célula muscular, dá para perceber que é uma célula estriada, então é uma célula muscular. Então a glicose pegou e sendo transportada através da corrente sanguínea, cai lá dentro da célula. E ela penetra dentro da célula. E qual é o primeiro lugar que ela penetra? É dentro da onde? Do citosol, lá do citoplasma. Ela penetrou lá a glicose, né? A insulina liberou o canalzinho e a glicose, a molécula de glicose entrou. E vocês observam aqui que a molécula de glicose, ela é cíclica, certo? Ela é cíclica. Então cada bolinha dessa aqui representa um carbono. Então tem um carbono, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. A glicose é C6H12O6. E a principal função da glicose, qual é a sua principal importância da glicose? É formar ATP, formar moléculas de ATP, formar energia, né? E lembrando sempre que a energia não é armazenada no nosso corpo na forma de ATP, nossa energia é armazenada na forma de lipídios nos tecidos adiposos. Nós temos que ter ATP para nossas células se manterem vivas, né? Então, para realizar as suas atividades normalmente, então tem que ter uma concentração de ATP lá dentro da nossa célula, produzir energia do seu metabolismo. Tá. Então, a nossa molécula de glicose, ela está lá no citosol. Então, nós estamos falando o quê? Da via glicolítica da respiração celular, que é a produção de energia. E a primeira coisa que tem que acontecer, olha o que aconteceu aqui, a gente precisa quebrar essa molécula de glicose, porque toda vez que você quebra uma molécula, as suas ligações químicas, ela libera energia. E o que acontece? Quando a molécula de glicose está dentro da corrente sanguínea, ela precisa ser quebrada. Por quê? Por ATP. Mas não estou entendendo. Então, para produzir energia, eu vou consumir ATP? Inicialmente, sim, é a fase do que? De investimento, como numa empresa. Imagine que você abriu a sua farmácia. Inicialmente, você tem que fazer o quê? Você tem que tirar o seu dinheiro do bolso e investir, para lá na frente você colher os lucros. Então, inicialmente, a célula vai fazer o quê? Gastar ATP, ó, adenosina trifosfato, para quebrar essa molécula de glicose. Mas inicialmente, ela vem aqui com ATP, ela liga nessa molécula de glicose 2,2-fosfato. Daí ela virou aqui a glicose 6-fosfato, certo? Ligou a glicose 6-fosfato, só que durante essa reação, observe o que aconteceu, ó. O ATP tá vindo, ó, o ATP vem, pum, quebrou, ligou os fosfatos ali. O ATP era 3-fosfato. Quando ele bate ali e deixa um fosfato na molécula de glicose, ó, eram 2 ATPs, ele deixou 2 fosfatos. Ele virou o quê? ADP. Então, o ATP vira ADP, mas liberou o quê? Você viu que gerou uma explosãozinha, gerou energia,
certo? E o ADP continua circulando. Então, ele formou aqui, ó, depois de uma série de reações, a frutose antes a glicose 6-fosfato. E ocorreu que a quebra da molécula de glicose, que tinham 6 carbonos, em duas de 3 carbonos. Daí veio o quê? Veio o NADH e pá, arranca os elétrons dessa molécula. Vem o NADH e arrebenta os elétrons dessa molécula. Ó, vem o NADH vem, o NAD, né? Vem o NAD, ó, veio o NAD e virou NADH. E ele carrega, ele oxida a molécula de elétron e ele reduz o NADH, certo? E o saldo no final desse complexo processo é a formação de 2 piruvato e 4 ATPs e 2 NADHs. Então, qual que é o saldo? 4 ATPs menos 2 que foram gastos, 2 ATPs e 2 NADH, além de 2 moléculas de ácido pirúvico. E essa molécula continua entrando glicose e continua relacionando isso. Então, você vê que tem um saldo aí. Vai de novo aqui. Tem um saldo aí de 2 ATPs, 2 ácidos pirúvicos e 2 NADH. Daí agora, esse ATP vai ser utilizado para o metabolismo normal da célula e o NADH vai para onde? O NADH vai lá para a fosforilação oxidativa, na onde? Dentro da mitocôndria. Daí, o ácido pirúvico penetra dentro da mitocôndria para iniciar o ciclo do ácido cítrico ou o ciclo também chamado de ciclo de